A história de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37, a que chamamos do Bom Samaritano, é suscitada pela conversa de Jesus com uma pessoa cujo nome não é citado, mas a quem a Bíblia dá uma profissão. Ele é um jurista, não da lei secular, mas da lei de Deus, de Moisés, a Tora. Era um trabalho muito honrado e de grande responsabilidade no primeiro século. E aqui está um homem que precisa saber a verdade. Ele deseja um Messias comprovado, aprovado por dentro e por fora. E faz a Jesus a pergunta mais importante que qualquer ser humano pode fazer: que farei para herdar a vida eterna? Se há uma herança, é porque há um testamento. Como é que entro nesse testamento? Para o doutor da lei era claro que tudo o que fazia, como guardar os mandamentos, os preceitos, as milhentas coisas que tinham acrescentado ao que o Senhor dera a Moisés, não eram suficientes. E ele estava certo, porque Jesus respondeu à pergunta do doutor da lei com uma outra pergunta: que está escrito na lei? O que lês? E aí o homem responde com os versos mais importantes de toda a lei, tirados dos livros de Levítico e Deuteronômio: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, etc., e ao próximo como a ti mesmo. E cita-os sem pestanejar. O fariseu passa o teste de perguntas, respostas de Cristo. Sabe tudo sobre a lei, sobre os mandamentos, nada de errado com o seu processo de pensamento. Se pensa bem e age bem, o que lhe falta? E Jesus responde: respondeste bem, faz isto e viverás. Mas o homem sabe que não ama a Deus desta maneira, nem ama os outros assim. Parece que os seus relacionamentos, que a sua participação na parte ativa do amor está faltando na sua vida. O homem está a tentar que Jesus lhe dê talvez uma nova definição de próximo, porque para ele, o próximo não incluía os judeus de condição inferior, nem as mulheres, nem as crianças, nem os inimigos, nem os estrangeiros. Quem pode ser o teu próximo? O meu. Pretos, brancos, islâmicos, homossexuais, doentes, sem abrigo, o teu marido que te trata mal, o teu patrão que te prejudica? E à pergunta do doutor da lei, Jesus conta uma história a que nos habituámos a chamar da parábola do bom samaritano. Mas preparem-se, porque há uma outra história dentro desta história. Então os intervenientes da parábola são um homem que viaja de Jerusalém para Jericó. Esta era uma cidade muito bonita, habitada nesta altura pelos sacerdotes, quando não estavam cumprindo as suas tarefas no templo de Jerusalém. A estrada entre as duas cidades era íngreme, perigosa e insegura para quem viajava. Era chamada a Estrada Sangrenta, exatamente porque nela se escondiam ladrões e salteadores. E foram estes malvados que atacaram um viajante, roubando-o, espancando, deixando quase sem vida, inconsciente, meio morto, a sangrar dos ferimentos. E é aí que o grande contador de histórias, Jesus, introduz uma expressão muito interessante. E ocasionalmente descia pela mesma estrada um sacerdote. Palavra que corresponde por coincidência. Mas o sacerdote não passou por mera coincidência. Deus guia o nosso caminho para que o seu propósito seja visto em nossa vida. O sacerdote não quis ver o acidentado à beira do caminho, embora fosse um homem consagrado a Deus, voltando para casa depois do serviço divino, mas cujo coração não tinha sombra de compaixão pelo seu semelhante, e passou de largo. E passou também um levita, e como servo de Deus, ministro da adoração religiosa, intérprete da lei, deveria ter agido em compaixão para com o ferido, mas também passou de largo. E de repente Jesus introduz um outro personagem, um samaritano, uma mistura de judeu e gentil, uma casta de gente olhada de lado pelos judeus, desprezado como homem de raça mestiça e de religião profana. Jesus descreve esta figura em termos da sua bondade e compaixão. O samaritano tratou das feridas do homem, colocou-o sobre o animal, levou-o para uma estalagem, ficou com ele uma noite, pagou a sua estadia quando teve que seguir viagem. O dinheiro que deixou ao estalajadeiro era um montante considerável, daria para pagar pelo menos um mês de cuidados. E o que queria Jesus ensinar com a história? Quando dizemos que amamos as pessoas, não podemos fazê-lo pensando no que são, em termos de estatuto, escolhas, raça ou religião. Temos que, possivelmente, também nós, refletir na pergunta do doutor da lei: quem é o meu próximo? Sabemos responder a esta pergunta? Não é o lugar, a cor, o estatuto social que torna alguém próximo, mas o amor. Jesus está a ensinar que o amor não é assunto de discussão teórica, mas de demonstração prática. Quando o povo comeu a primeira Páscoa, o
O Senhor deu-lhes uma instrução muito curiosa lá em Êxodo capítulo 12. Está escrito: mas se a família for pequena para um cordeiro, toma um só com o seu vizinho perto da sua casa. O nosso próximo é alguém com quem partilhamos o cordeiro. Temos próximos crentes e descrentes. A uns oferecemos a comunhão do cordeiro, a outros oferecemos o socorro do cordeiro. E se por coincidência encontramos alguém em necessidade, é nosso dever assistir a essa pessoa. No momento em que o substantivo amor se torna em verbo, deixa de ser um assunto em debate, entra na nossa vida. E Jesus devolve a pergunta ao doutor da lei, dizendo que o importante não é quem parece ser o próximo, mas sim quem provou ser o próximo. Jesus termina a história com 2 verbos no imperativo: vai, faz. Vai e ama. Chega de debates quem é o meu próximo. Tornemo-nos próximos de todos os que encontramos entre Jericó e Jerusalém. Eu disse que Jesus tem sempre uma outra história dentro da parábola. Em última análise, Jesus queria mostrar aos seus ouvintes que Ele é o bom samaritano. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido, roubado, doente. Ele veio dar a sua vida para que tu e eu tivéssemos uma chance de viver. Quando caídos à beira do caminho, feridos pela vida, abandonados por religiosos e por aqueles que se acham melhores que nós, Ele chega à nossa beira, Ele limpa as nossas feridas, Ele pensa as nossas chagas, Ele carrega-nos até ficarmos em segurança. Faz tudo isso por causa da sua grande misericórdia e do seu grande amor. Não importa quem somos, de onde vimos, não lhe interessa a cor, a nacionalidade, o estatuto social, o nível profundo da nossa queda. Ele veio para salvar-nos. Como é que eu, que recebi tanto dele, me atrevo ainda a perguntar quem é o meu próximo? Tens alguém ferido e doente na tua vida? Conheces alguém que perdeu o norte e ficou inconsciente por tanto assalto e maldade? Sabes de alguém que perdeu a esperança? Tens ideia de alguém que sofre em solidão profunda sem um abraço e sem um carinho? Conheces quem precisa de um prato de comida? Vai e faz da mesma maneira que Jesus fez. Dá a tua vida, o teu tempo, os teus recursos, o teu dinheiro até, e por favor, nunca mais perguntes quem é o meu próximo.